Bom dia, meu amado, meu querido irmão, a você que vai ver esse vídeo, tá? Nesse dia chamado hoje, tá? Eu quero trazer uma porção da palavra de Deus, tá? Porção da palavra de Deus. Você tem ouvido muito falar mal da igreja, entendeu? Mal da igreja, por algumas pessoas que têm deixado a desejar. Em parte até te entendo, tá? Em parte eu te entendo, porque essas pessoas não têm compromisso com Deus, e algumas até usadas pelo diabo fazem isso, entendeu? E alguns dentro da casa do Senhor, né, perseguem aqueles que estão na iminência de pregar o evangelho. Não ajudam, não cooperam, mas só servem para atrapalhar. Entendeu? Isso foi sempre desde o começo, foi assim, entendeu? E continua assim até hoje. Quando Jesus começou o seu ministério, né, você pode ler lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, ele sempre teve a interferência dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época, fazendo perguntas cabiciosas, tentando lhe jogar ou uma vez contra o povo, outra vez contra o governador, né? Quando perguntaram para ele se era lícito pagar imposto a César, né? E ele, sabendo a maldade do coração deles, ele pediu uma moeda, está escrito lá no livro dos evangelhos, pediu uma moeda e perguntou-se de quem é essa imagem aqui, de quem é essa esfinge, de quem é essa imagem. Eles disseram assim: ah, é de César. Então, dá a César o que é a César e dá a Deus o que é de Deus, né? E hoje nós estamos vendo também uma inversão de valores. Pessoas que estavam dentro da casa do Senhor, alguns chegaram até ao pastoreado, alguns chegaram ao missionário, não mais concordando com a direção da igreja. Em partes até entendo, em partes entendo, em partes eu sei que deixou a mágoa entrar no coração deles. Aí abriram-se uma igreja para eles, mas em vez deles anunciar o evangelho, começou a brigar contra o evangelho, dizendo que está pregando o evangelho, mas está lutando contra o evangelho, despregando aquilo que outrora eles acreditavam e agora não concordam mais, porque pecaram, porque fizeram algumas coisas erradas. Por exemplo, o cara casado trocou de mulher, traiu a sua mulher, a igreja disciplinou, ele não aceitou, saiu da igreja e começou a pregar dizendo que é por causa do sistema. Eu não sou contra a igreja, eu sou contra o sistema. Virou uma normalidade, virou essa palavra por causa do sistema, virou uma coisa comum falar assim, e assim perseguindo a obra do Senhor, tentando aniquilá-la, mas não consegue, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele, entendeu? Ele disse que as portas do inferno não prevaleceria, mas não disse que o diabo não lutaria contra a igreja do Senhor, mas disse que não prevaleceria, mas lutaria. Então nós estamos vivendo essa diversidade. A briga hoje é sobre oferta, por que ofertar, por que dizimar, entendeu? Por que ser pastor, não existe esse negócio de pastor, por que missionário, entendeu? Eu sou contra a igreja abrir uma outra igreja, não abriu uma outra igreja, outra é o cara casado que tem uma amante, abriu mais uma congregação da gente, não abriu outra igreja. Então, por que eu vim agora nesse canal te orientar, falar sobre isto, tá? Inscreva lá no meu canal, deixa seu joinha, divulgue nas suas redes sociais, entendeu? Para o crescimento desse canal. Mas por que eu vim falar sobre isso? Porque é uma palavra que está sendo renovada, que não é de agora, mas é de antes. Mudaram alguns adjetivos, mas a atitude é a mesma, é brigar, é lutar, impedir com que o avanço, impedir
para que o avanço da igreja não vá até muito, para que diminuir o avanço, para que a igreja pare. Mas a igreja não vai parar, porque na verdade quem chamou este povo, quem me chamou, me sustenta, que é o Senhor. Quem chamou você, meu irmão, te sustenta, que é o Senhor. Então não te para. Agora só que as lutas elas vêm, a dificuldade elas vêm, os problemas elas vêm, tá? Então, mas olha, presta atenção. Então, agora vamos para a palavra de Deus para ter base nisso que eu estou falando. Que eu estou falando aqui para ter base nisso que eu estou falando. Abra sua Bíblia, você que a tenha, tá? No livro de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, entendeu? No versículo 1 em diante, Atos 13, 1. E diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, e foram criados com Herodes e o tetrarca e Saulo. E saindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, e despediram. Presta atenção. Quem é Saulo? Saulo foi o perseguidor da igreja de Cristo. Entendeu? Da igreja de Cristo. Agora lá na frente, entendeu? E Saulo já sofrendo ameaça. Agora o próprio Espírito Santo, ele fala com os profetas, com aquelas pessoas que estavam iminentes, que estavam com autoridade para pregar o evangelho, para que separasse Barnabé e Saulo para a obra, entendeu? Que Deus ordenava. Agora era o Espírito Santo falando, confirmando o chamado de Saulo. O que eu quero dizer com isso? Aquele que outrora era perseguido, agora começa a anunciar o evangelho. Aquele que outrora perseguia, né? Aquele que agora perseguia, se torna perseguido, entendeu? E agora começa a anunciar o evangelho, entendeu? Então o que acontece? Só que a igreja agora ela está formada, ela tem doutores, ela tem pessoas que têm conhecimento da verdade, pessoas que têm conhecimento, entendeu? Doutores da lei, da palavra, entendeu? E agora algumas pessoas, agora o que eles fazem? O capítulo 2, 13, 2, e servindo eles ao Senhor, esses homens servindo ao Senhor, quais esses homens? Quais esses homens? Simão, Barnabé, Simão, entendeu? Níger e Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, esses homens servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, e despediram. Então o que acontece? Então, na verdade, a igreja tomou um concílio e começa agora a reconhecer, e o próprio Espírito Santo fala com eles: aparta para mim Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. E eles orando e jejuando, e assim botaram a mão e fizeram. Então o que acontece, meu amado? Eu não quero aqui entrar por questões de pessoas que escolhem a outra porque pregam bem,
porque falam bem, porque tudo isso, quando alguém faz isso, faz porque quer ver o crescimento da igreja de Deus. Mas aqui eles viviam em oração, dando lugar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo falasse. Deixava o Espírito Santo falar. E através disso o Espírito Santo falou que apartasse para eles Barnabé e Saulo para a obra que tenho preparado. Quer dizer, um homem que outrora ele era perseguidor do Evangelho, agora ele torna esse homem que outrora era perseguidor, torna-se anunciador do Evangelho. Então, meu irmão, Deus, ele tem os meios dele. Ele faz coisas que a gente não concorda, mas a obra é dele. Entendeu? Eu posso não concordar com a pessoa, o estilo de pregar, modo de pregar, mas a obra ela é do Senhor. Deus faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Meu amado, se Deus te chamou, então você não deve se preocupar com a opinião dos outros. Porque Saulo aqui estava sofrendo ameaça, mas eles sabiam, mas ele estava se preparando porque ele sabia que ele tinha um chamado e ele queria se colocar para que Deus viesse a usar ele. Como lá em Isaías, capítulo 9, que Isaías capítulo 6, que ele ouviu lá do céu, lá, quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías falou assim, eis-me aqui a mim, envia-me a mim. E assim Isaías tornou-se um profeta messiânico. E aqui Saulo, entendeu? Também se torna o apóstolo dos gentios, tá? Então, fique tranquilo, continue lutando, não pare, não te espante, não desanime. Essa obra ela há uma recompensa e quem te chamou garante a sua vitória, tá? Fique com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento essa pessoa nas tuas mãos, abençoa ela. E preste atenção, e tenha paz e bastante paz, porque ó, ter paz é bom demais. Fique com Deus, até as próximas mensagens, se Deus assim permitir.